queridos irmãos e irmãs, é uma alegria me dirigir a vocês, partilhando brevemente a liturgia da palavra que nós celebramos no nosso domingo. E nós vamos ter nesse próximo domingo uma imagem singela que aparece muitas vezes na Bíblia. É a imagem da vinha. E ela retrata esse relacionamento de Deus com o seu povo. Essa imagem está presente na primeira leitura e também no Evangelho. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías. E é um drama, é um poema de amor. É uma canção de um amigo zeloso que possuía uma vinha. E ele vai descrevendo as condições desta vinha. O terreno que era fértil, o lugar adequado para o cultivo de uma videira. Depois fala também como esse terreno foi preparado, foi cercado, tirado todas as pragas, as plantas escolhidas, foi colocado uma torre no centro para proteger a vinha, até um lugar foi preparado para se pisar as uvas e produzir o bom vinho. Bom, depois de tudo isso, o que se espera de uma vinha? É que ela produza bons frutos, que a colheita seja garantida. Mas ele teve uma decepção. Ela produziu uvas azedas e selvagens. E o camponês ficou frustrado com esse resultado. Aí diz assim, ele se dirige para os ouvintes, quem ouve a canção é chamado a dar uma opinião e fazer um juízo. O que ainda poderia ter sido feito por esta vinha? Por que os resultados negativos? E o proprietário, ele anuncia o destino da vinha. A sua cerca vai ser desmanchada, ela será devastada, pisoteada pelos animais, o muro vai ser destruído, ficará inculta e selvagem, nem será podada, nem lavrada, e os espinhos e as sarças tomarão conta dela, nem chuva ela terá. O versículo 7, que é do capítulo 5 de Isaías, é o desenlace desse poema. A vinha é a casa de Israel e o povo de Judá. Deus é o seu dono, que cuidou dela com todo carinho, toda atenção, mas se frustra na hora da colheita da sua resposta. O povo foi infiel, incapaz de produzir frutos de justiça e bondade. O que pode acontecer com um povo que não é fiel a Deus, que não vive o direito e a justiça? E aí a narrativa termina com um desabafo, mas é um convite à conversão. As ameaças, elas fazem parte de uma pedagogia, porque Deus espera a conversão do seu povo e uma resposta de amor. Irmãos, depois nós vamos para o Evangelho. Jesus está no templo de Jerusalém, diante das autoridades, e ele conta também uma história do proprietário de uma vinha, que plantou essa vinha, também cercou, construiu um lagar, uma torre, estava pronta para produzir os frutos. Foi arrendada depois a vinhateiros, enquanto o dono foi viajar. Por ocasião da colheita, ele enviou seus empregados para receber os frutos. Mas eles tiveram uma surpresa, uma decepção. Eles foram maltratados, foram espancados, apedrejados e até mortos pelos vinhateiros. Após 2 tentativas, o dono da vinha enviou o próprio filho. E a sua sorte foi mais trágica ainda, porque ele foi morto fora da vinha. Irmãos, quando Jesus contou essa história, ele está falando dele mesmo, Quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? As autoridades responderam a Jesus, Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Como eu disse, Jesus está contando a sua própria história. A vinha é o povo de Deus. Ele que é o dono, que cuida com amor, com carinho, com zelo. Os vinhateiros são as lideranças, deveriam também cuidar com atenção, com carinho das pessoas e da vinha. Mas o que fizeram? Os profetas foram maltratados e mortos. Ao amor de Deus, as lideranças respondem com violência. E depois Jesus, que é o filho e o herdeiro,
a última tentativa do pai, ele foi morto fora da vinha, foi rejeitado e morto fora da vinha. O que fazer com essas lideranças, né? Que não produzem frutos de justiça e ainda rejeitam a pedra angular? Irmãos, a parábola é um convite à nossa conversão, de acolher Jesus. O povo de Deus deve ser formado e sustentado por aqueles que acreditam em Jesus. Ele é a pedra principal. E a igreja, irmãos, após a morte de Jesus, recebeu essa incumbência. Então, rezem por nós, rezem pelas lideranças da igreja, para que nós possamos agir e ter esse cuidado, esse zelo, esse carinho pelo povo de Deus. Pelo próprio Cristo, é claro, mas depois também pelas pessoas, de cuidar com amor e carinho e zelo das suas coisas, né? Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.